Olá meus irmãos, seja bem-vindo a esse vídeo, seja bem-vindo ao meu canal e desde já quero convidar você que ainda não é inscrito para se inscrever neste botão logo abaixo do vídeo, tá certo? Nós estamos fazendo alguns vídeos, esse é o terceiro vídeo desse período da Páscoa, onde nós fizemos um primeiro vídeo falando sobre o porquê, qual o propósito de Jesus ter morrido, ter sido crucificado. Depois também nós fizemos outro vídeo falando sobre o significado da Páscoa. E agora eu queria falar sobre vocês, sobre a importância da ressurreição e o impacto da ressurreição nas nossas vidas, na humanidade de modo geral. Queria convidar você a ler o Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparados. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes, e estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. O túmulo vazio é a maior notícia que nós poderemos ter. A maior notícia que a humanidade já teve, que já ouviu, que já foi informada, é que Jesus ressuscitou. E que alegria saber que a história da Páscoa não termina em um funeral, mas sim em um túmulo vazio. Ele vive, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Agora precisamos refletir na importância da sua ressurreição. Ou você crê que este fato é real, Jesus Cristo ressuscitou, então é o maior fato da história da humanidade. Ou então você vai acreditar que essa é uma história fraudulenta ou falsa, e então não terá diferença nenhuma para você. Sem a ressurreição de Cristo, a nossa fé seria vã. A nossa pregação seria inútil, a nossa esperança seria vazia, o nosso testemunho seria falso, os nossos pecados não seriam perdoados. Seríamos os mais infelizes de todos os homens. Mas o fato é que Jesus Cristo ressuscitou. A grande diferença do cristianismo para outras religiões do mundo é pelo fato que Jesus ressuscitou. Se você visitar o túmulo de Jesus, ele não está lá, o túmulo está vazio. Se a gente visitar o túmulo de líderes de religiões diversas, estarão lá os restos mortais, mas Cristo não, ele ressuscitou. E existem evidências da ressurreição de Jesus. A Bíblia relata que Jesus, e depois de que ele ter ressuscitado, ele apareceu a Maria Madalena, a outras mulheres, ele apareceu a Pedro, a 2 dos discípulos de Emaús, que está lá no capítulo 24 de Lucas, aos apóstolos sem Tomé. Depois, em outro momento, de novo ele apareceu para os apóstolos com Tomé presente, a 7 apóstolos no mar da Galileia. A Bíblia relata também que Jesus ele apareceu a multidão de 500 irmãos, a Tiago, ele apareceu a Paulo, a Estevão, a João na ilha de Pátimos. E vemos que outro fato importante é que Jesus apareceu para esses discípulos que tiveram a sua vida totalmente transformada. Após a ressurreição, nós percebemos da renovação e da transformação dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. O fato é que alguém pode viver por uma mentira, mas difícil seria muitos morrerem por uma mentira. Porque foi isso que aconteceu. Os discípulos estavam prontos e preparados para morrer por causa do Evangelho e para proclamar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Outro fator importante da ressurreição de Cristo é o sociológico.
por meio da Igreja de Cristo, que foi estabelecida na base da ressurreição do Senhor, gente de todas as nações, povos, tribos, línguas, de etnias e culturas diferentes do mundo inteiro se uniram através desta verdade. A pergunta é como esta verdade tem impactado a sua vida. Porque diante da palavra de Deus e diante da realidade que Cristo ressuscitou, ou nós vamos viver a vida de qualquer jeito e negligenciar este fato, ou então vamos receber esta verdade gloriosa que transforma a nossa vida, o nosso modo de viver, na realidade o nosso propósito de existência. A minha oração é que o Senhor Jesus abra os nossos olhos, assim como ele abriu aos discípulos do caminho de Emaús. Enquanto ele falava da palavra, o coração deles se aquecia. E no partir do pão, eles reconheceram quem Jesus era. Que o Senhor te abençoe nesse dia. E lembre-se que Jesus ressuscitou. As promessas deles foram cumpridas. E ele um dia voltará para arrebatar a sua igreja. Enquanto isso, nós devemos proclamar e viver uma vida transformada pela presença do Espírito de Deus, o Espírito de Cristo que está em nós, que atua em nós, que testifica o nosso coração, que nós somos filhos de Deus. Nós não servimos a um Deus que está pendurado no madeiro. Nós servimos a um Deus vivo que ressuscitou, que venceu a morte, para também nos livrar e nos dar vida eterna. Que Deus abençoe sua vida, a sua família e creia no poder da ressurreição.